e falo também a respeito do Palmeiras e o processo de renovação de contrato de Piquerez. Tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre o Palmeiras, quero contar para vocês que o Verdão vai tentar, nas próximas semanas, a renovação de contrato de Piquerez, lateral esquerdo uruguaio que voltou muito bem depois de uma lesão importante. Foi inclusive do Piquerez o primeiro gol na vitória por 2-0 contra o Corinthians no último sábado na Arena Barueri. Também já havia dito para vocês com exclusividade num vídeo aqui no canal que o Piquerez pretende ser negociado na metade do ano. Ele entende que por já estar há bastante tempo no Palmeiras e está chegando numa idade importante, precisa se mudar para o futebol europeu, senão ele depois vai ter muita dificuldade de se encaixar. O Palmeiras prefere ficar com o Piquerez, mas, atento às condições do mercado, prefere a renovação de contrato de forma imediata. Piquerez tem vínculo até dezembro de 26. E se não for vendido na metade do ano, precisará renovar ainda nesse ano para que não corra o risco o Palmeiras de perder o jogador de graça na próxima temporada. Também já havia dito para vocês que a busca pelo Mauro Júnior, lateral esquerdo, que pertence ao PSV e está em fim de contrato, também tem a ver com essa possibilidade de o Piquerez não renovar o contrato. Dois excelentes laterais, ainda acho o Piquerez melhor, mas o Mauro Júnior também tem bastante capacidade e é lateral brasileiro. Boa noite, Nicola. Palmeiras jogou com raça. Bom ponto, Paulo. Bom ponto. Eu vi várias vezes o Palmeiras nesse ano jogando com menos intensidade do que o adversário. Ontem foi exatamente o contrário. Ontem, cada dividida era o Palmeiras ganhando do Corinthians. O Palmeiras entrou com muito mais vontade do que o Corinthians. Era até natural, né? Porque era o Corinthians que vinha de um título do Campeonato Paulista. Mas era um Palmeiras que vencia praticamente todos os duelos físicos. E o 2-0, para mim, foi pouco. Ficou barato. Era jogo para uma vitória mais folgada. Achei que o Corinthians teve muita dificuldade na criação. Depois da partida, o Abel chegou a dizer que marcando o Carrilho, o adversário do Corinthians consegue anular 50% do poder de criação do rival. Nicola, sabe notícias da volta do Bruno Rodrigues? Johnny, legal você me perguntar. Eu mandei mensagem para o Lupércio, que é o empresário dele, passando para saber se o Bruno Rodrigues está melhor. Eu tinha mandado essa mensagem na segunda-feira. Deixa eu colocar o áudio dele, porque aí fica mais fácil até para vocês tirarem as próprias conclusões, né? Quer ver, ó? Fala, Jorge, tudo bom, irmão? Rapaz, eu tive semana passada aí, em São Paulo, mas foi bem corrido. Tive 2 dias com o Bruno, ele tá bem demais, sabe? Sente algumas dores ainda, já tá voltando, mas eu vou ver até com o pessoal do Palmeiras mesmo, eu lhe passo, peço até que vocês seguram um pouquinho a informação, para ver como é que tá essa questão desse retorno mesmo, sabe? Porque ele mesmo tá um pouco incerto, assim, de quando. Mas a ideia dele é voltar agora já para se preparar para, quem sabe, ficar à disposição do Mundial, né? Só para vocês entenderem, né? O Bruno Rodrigues passou por 2 cirurgias, uma quase na sequência da outra. Ele faz uma cirurgia, se recupera, volta e machuca de novo. Então, o cara deve estar super preocupado e querendo voltar com a convicção de que vai estar bem, né? Por falar em volta, o Paulinho fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, voltando depois de 4 meses, uma lesão muito menos grave do que as duas do Bruno Rodrigues, e a verdade é que o Paulinho vai ser um baita reforço para o Palmeiras para a sequência da temporada. Hora de falar sobre o Palmeiras que, enfim, jogou bem na temporada de 2025. Vitória convincente por 2-0 contra o Corinthians na Arena Barueri, estádio que não costuma dar sorte ao Verdão. Os gols marcados em bonitos lances. O do Emi Martinez em chute de fora da área merece elogios, embora fiquei na dúvida se não dava para o Donelli, o goleiro do Corinthians, chegar. Palmeiras que também criou tantas oportunidades que poderia ter vencido por 3 ou 4 gols. Teve um gol, por exemplo, de Vitor Roque anulado no segundo tempo. O Palmeiras desse sábado teve muito mais imposição, disposição e concentração do que seu adversário. E era algo que faltava ao Palmeiras nos jogos grandes. Muitas oportunidades de gol. Foi um Palmeiras que dominou a partida durante todo o período, tanto que o torcedor que foi à Arena Barueri gritou olé durante toda a segunda etapa. Registrar também a presença de público só razoável, 19 mil pessoas para uma arrecadação de R$1.100.000. Já contei para vocês que o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, estádio que inclusive teve alguns espaços de arquibancada fechados. Só para arrematar, Palmeiras que não vencia o Corinthians há 4 jogos, incluindo os 2 da final do Campeonato Paulista que terminaram com o título alvinegro.
Só para arrematar, queria destacar a posição de Abel Ferreira, que minimizou a importância do Campeonato Paulista e afirmou que marcando o Carrilho, meio-campista do Corinthians, você tem 50% de força a menos do adversário. Informação exclusiva: Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira e que recebeu propostas recentemente de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deve jogar na Arábia Saudita. Essa decisão está sendo amadurecida por ele e seus novos representantes. O Richarlison entende que precisa recuperar um dinheiro perdido. Segundo um amigo do Richarlison, pelo menos 10 milhões de reais viraram pó por conta da antiga relação com seu empresário, Renato Velasco. A briga entre ambos virou um caso de justiça, com o Velasco tentando uma indenização milionária de 18 milhões de reais e com o Richarlison contando a pessoas próximas que o Renato, que tinha acesso às suas contas bancárias, fez evaporar em cerca de 10 milhões de reais de sua conta. Richarlison ainda acusa o Velasco de pegar participação maior do que aquela prometida ou admitida pela FIFA na relação entre atletas e empresários. E é nesse contexto, sem conseguir jogar por conta de uma série de lesões no Tottenham e descartando a volta ao Brasil nesse momento, que o Richarlison está mais propenso a se mudar para a Arábia Saudita. 2 clubes de lá já sinalizaram com propostas grandes, vultuosas, para a metade do ano. Detalhe importante: o Richarlison ganha 5 milhões de reais por mês na Premier League e vai ter a oportunidade de praticamente dobrar seus vencimentos para se mudar para a Arábia, caso o negócio assim se confirme. Richarlison, que havia sido procurado por Palmeiras, Fluminense e Flamengo com os mesmos objetivos, de chegar para a disputa do Super Mundial de Clubes, se fixar em território brasileiro e voltar à seleção nacional. Richarlison ama jogar com a camisa do Brasil, mas entende que esse movimento agora seria prejudicial à sua carreira. Só para completar, é importante contar que o Richarlison, que já foi super querido pelo torcedor brasileiro enquanto vestia a camisa da seleção, vive um momento de baixa também em seu clube na Inglaterra. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fabílio Fernandes, dá-lhe porco, faremos 74 pontos e seremos campeões, não duvido. Mas o Palmeiras precisa melhorar. O Vitor Roque é muito ruim, muito baixo, não sabe driblar, ninguém sabe, não sabe cabecear, não ganha de ninguém arrancado e o Facundo Torres só toca para trás. Tem medo de driblar o Felipe Anderson Dodd. Celção, a tua avaliação está muito condicionada ao atual momento do Palmeiras, em que falta confiança para os caras. O Palmeiras tem um problema coletivo e tem um problema de falta de confiança geral. E aí a avaliação acaba sendo ruim. O Vitor Roque é bom jogador. Tanto é bom que ele era apontado como um dos principais jogadores do futebol brasileiro e foi comprado pelo Barcelona. Talvez ele esteja longe de ser um craque ou de valer 155 milhões. Mas eu daria mais chances para ele, tá? Eu, na condição de palmeirense, esperaria mais um pouco. Nicola pede para ter paciência com o Vitor Roque, mas se fosse o Yuri Alberto, estava caindo de pau em cima, tirando o sarro do rapaz. Gabriel, eu acho a carreira do Vitor Roque maior do que a carreira do Yuri quando perdia muitos gols no Corinthians, tá? O Yuri foi vendido para o Zenit, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona. E eu imagino que o Barcelona tenha capacidade de observadores suficientes para tentar o real mínimo possível. O momento do Yuri é muito legal, o Yuri é bom centroavante, embora enquanto perdia gols a rodo, era alvo de críticas. Tá? O que eu acho que a gente não pode é perseguir ninguém. Se o Yuri tá mal, a gente tem que mostrar que ele tá mal. Se o Yuri melhora, a gente muda a opinião. Eu não vou ficar insistindo no erro. Olha, o Yuri Alberto tá fazendo gol, mas é ruim. Não, o Yuri Alberto tá se mostrando um centroavante bastante útil. Gilson Pereira, Nicola, queria saber se há a possibilidade de o Gabriel Jesus jogar no Palmeiras no Mundial de Clubes. Não, nenhuma possibilidade, tá? O Palmeiras já tem o seu centroavante, os caras gastaram 155 milhões de reais no Vitor Roque, e é com o Vitor Roque que o Palmeiras vai disputar o Super Mundial. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever nesse canal. Ative aí também a sininho de notificação, muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue na mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.